converso agora com o economista-chefe da Ativa, o Ettore Sanches, que já está aqui comigo. Ettore, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui com vocês. Ettore, vamos lá, né? Depois que a gente teve recordes aí, inclusive no Ibovespa, recordes seguidos, né? Dólar, inclusive, batendo mínimas que a gente não via já há 15 meses, pelo menos. Bom, já foi tudo que tinha que ser precificado antes mesmo da gente ter as decisões realmente oficializadas. O mercado já precificou quase que integralmente esse corte nos Estados Unidos e a manutenção de juros aqui no Brasil? Ou você ainda enxerga espaço, né, para novas, para essa manutenção de tendência de alta do Ibovespa, nesse novo patamar que a gente tem nesse momento? Pois é, o mercado ele já colocou bastante o corte lá fora, está quase 100%, mas eu diria que só não está 100% porque existe uma pequena margem que os agentes apostam contrário, mas os economistas, em sua unanimidade, falam que esse corte virá e potencialmente nós teremos o início do ciclo contínuo lá nos Estados Unidos. Então não se trata apenas do corte agora, na reunião de setembro, estamos falando também de um progresso em um ciclo baixista ao ritmo de 25 pontos. Hoje nós ficaremos atentos às dissidências lá dos Estados Unidos, né? Quais agentes, e se terão, né? Votantes que vão optar por um corte mais agudo da Fed Funds Rate. Na última reunião, quando se optou pela estabilidade lá nos Estados Unidos, dois agentes, né, o Michelle Bowman e o Christopher Waller, eles votaram para um corte de 25 pontos. Muita gente classificou essa ação como política, com vistas à substituição do chairman Jerome Powell, mas no final das contas a realidade acabou convergindo para a opinião deles. Hoje nós vamos ficar de olho se outros, né, e além dos dois, votarão para uma dissidência de mais intensidade de corte, para 50 pontos. Isso poderia sinalizar uma perspectiva de um ciclo mais agudo ainda esse ano. E aí pode reforçar a percepção dos agentes relacionados aí ao Ibovespa, que você citou, ao dólar e fluxos de recursos, inclusive. Uhum. Antes até da gente falar mais sobre essas decisões de política monetária, Ettore, eu quero até trazer aqui para a gente dar uma olhada, só para lembrar para quem está nos assistindo, a trajetória dos juros lá nos Estados Unidos, né, trazendo um pouco aqui já para o pessoal acompanhar a trajetória do Fed até o momento, a gente que tem a taxa básica de juros por lá nesse patamar, né, entre 4,25% e 4,5%, que é o que a gente tem agora, nesse momento. Portanto, essa linha mais reta que a gente acompanha no final do gráfico é justamente porque, desde então, o Fed vem mantendo a taxa básica de juros inalterada lá nos Estados Unidos, diante das incertezas com essa questão do cenário econômico global, com essa questão das tarifas, todas as imprevisibilidades que têm um potencial inflacionário gigantesco, né? E que, portanto, a gente ainda tinha também um mercado de trabalho bastante resiliente nos Estados Unidos e isso fazer com que o Fed não tivesse espaço para cortar os juros. O cenário mudou bastante, os dados da semana passada, como por exemplo do payroll, né, que trouxe aí um mercado de trabalho bastante mais fraco, né, realmente surpreendeu até muito o mercado, que não esperava tanto assim de um esfriamento do mercado de trabalho americano. Obviamente, isso dando mais suporte para esses cortes de agora, fazendo com que o mercado já chancelasse em quase 100%, como o Ettore estava muito bem aqui já explicando para a gente, esse corte de 0,25 hoje. Pensando em magnitude, Ettore, como você já muito antecipou aqui, alguns, inclusive diretores já trazendo espaço para corte já na última reunião, na última decisão, portanto, esses que devem também trazer espaço até para uma magnitude, né, mais expressiva desse corte de hoje. Nas apostas, pelo Semigroup, no FedWatch, pelas apostas, a gente tem ali, minoritariamente, né, precificado na curva, um corte até maior. Mas você concorda? Você vê espaço para isso? E pensando na trajetória mais do Federal Reserve mesmo, nas decisões que a gente já teve, né, pelo Federal Reserve, você vê espaço para que o mercado hoje seja surpreendido com um corte até maior dos juros americanos? Ou você acredita que ainda a cautela será mantida por causa da questão inflacionária dos Estados Unidos, que não se dá como totalmente resolvida no momento? Débora, sua pergunta é maravilhosa porque as pessoas que começam a precificar algo que é mais intenso,
de fato esquecem o como isso vai se dar. Porque o risco inflacionário, ele é iminente. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a inflação ao produtor já mostrou um pulso. E isso não foi transmitido ao consumidor. O que significa que tem alguém no meio dessa cadeia, de lá do produtor até chegar ao consumidor, que está absorvendo isso. A expectativa é que os comerciantes estejam diminuindo, estejam pressionando suas margens para absorver isso. Então, um ritmo mais acelerado já nessa reunião não é amplamente esperado. O que a gente olha com a dissidência dos votos é muito mais associado à próxima reunião do que efetivamente essa reunião. Aí, isso, em ocorrendo uma eventual dissidência, isso diria a respeito muito mais do orçamento de corte, né, o quanto seria o budget de afrouxamento monetário, do que efetivamente o ritmo. Por quê? Muita gente pode estar precificando um corte de 150 pontos, 125, como até citou o Christopher Waller. Entretanto, a gente já tem uma mola comprimida de preços ali ao produtor, que já bateu na economia norte-americana, e há o potencial de que isso seja transmitido. Então, hoje, deveremos ter um corte de 25. Sim, daqui 45 dias, potencialmente há uma probabilidade crescente de que esses preços avancem. E aí isso tende a não permitir que haja uma aceleração, mas é importante a gente avaliar se teremos dissidência nos votos, principalmente desses dois diretores e também do novo diretor que foi autorizado a participar da reunião do FONC. Nessa segunda-feira ele já vai entrar votando na reunião de hoje. Uhum. E aí, Héctor, eu estou até acompanhando os índices futuros americanos aqui nesse momento, que estão bem próximos à estabilidade, praticamente aqui no 0 a 0, mas na semana passada, né, e nos últimos dias, a gente veio acompanhando também recordes aqui no Ibovespa, recordes também de fechamento lá nos Estados Unidos, muito justamente por causa já da precificação, né, que a gente tem desse corte nessa super quarta pelo Federal Reserve. Pensando em bolsa, né, pensando em mercado de capitais, na tua opinião, já foi realmente então tudo precificado? A partir de agora a gente deve acompanhar só ajustes nos índices após a decisão oficializada? Ou a gente deve continuar, por exemplo, na Bolsa Americana, vendo o S&P ou o Dow Jones novamente, aliás, o Nasdaq, né, o Dow Jones que na sexta-feira foi o Dow Jones que bateu o recorde, aumentando, né, essa expectativa de mais negociações por lá, trazendo novos recordes? Débora, eu tenho uma certa reticência com relação a essa associação mecânica entre a política monetária, ou a expectativa de política monetária, de afrouxamento no caso, e um fluxo gigantesco para a Bolsa. Por quê? Os motivos que estão sinalizando para um afrouxamento monetário, seja lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, eles são um enfraquecimento da atividade. E aí as pessoas, os agentes, eles têm justificado que se há um afrouxamento da política de juros, haverá uma maior atratividade da bolsa, com uma renda variável e tudo mais, e isso faz com que os índices gerem um novo all-time high, né, como disseram na matéria anterior. O problema é o seguinte: a transmissão da política monetária ela se dá através da atividade, é um dos canais. Então, o juro, a queda do juro no Fed, a perspectiva de queda aqui no Brasil para a virada do ano, ela se dá por conta de uma atividade mais fraca. Essa atividade, ela se reflete no resultado das empresas. As empresas tendo um resultado pior, deveria se refletir no índice. Em um futuro, mais ou menos daqui 12 meses, um afrouxamento da política monetária gera um avanço da atividade. E aí sim, as empresas voltarão a performar bem, principalmente as cíclicas, e isso se refletirá no índice. Então, assim, existe uma queda de curto prazo no comportamento e no desempenho das empresas que está sendo negligenciada. Eu entendo que os agentes eles antecipem bastante o fluxo positivo, mas a gente não pode esquecer que se a gente está se os investidores estão buscando um retorno de curtíssimo prazo,
há um período no qual esse Ibovespa, o S&P, da Nasdaq, Dow Jones, ele vai ser reprecificado para baixo produto de uma atividade mais fraca. Então isso não pode ser esquecido. Se é um investimento de longo prazo, que supere esses 12 meses e o ciclo efetivamente da política monetária, aí tudo bem, eu concordo com você, faz sentido a gente falar de uma atividade que vai ser estimulada daqui a um tempo. Excelente ponto, viu, Ettore? E só para a gente amarrar aqui o nosso papo, porque não dá para poder a gente deixar de falar do dólar, que também vem a patamares que literalmente não eram aguardados no início desse ano, né? A gente tinha ali em 10 de janeiro uma expectativa pelo Boletim Focus de câmbio a R$ 6 em 2025. E a gente teve ontem o dólar fechando a 5,29 aqui no Brasil, né? A gente ainda deve manter esse diferencial de juros, favorecendo esse carry trade aqui para o Brasil. E aí eu quero entender do teu ponto de vista até onde, né, a gente consegue levar essa vantagem, né, no final das contas, que acaba também influenciando o dólar, que além de tudo isso conta com a desvalorização da moeda a nível global. Né? Então, portanto, como que a Inativa vocês estão agora vendo essa trajetória do câmbio aqui no Brasil, que já está no cenário totalmente diferente no início do ano e que com esse diferencial de juros tende, né, a manter esse fluxo mais positivo para o Brasil, Ettore? Débora, é uma boa pergunta porque é um ponto de divergência que a gente tem com relação ao mercado, pois nós temos certa reticência quanto a essa apreciação demasiada, principalmente do BRL. A teoria econômica, como você pontuou precisamente, ela aponta que um diferencial de juros gera um fluxo de recursos para o Brasil e isso faz com que o real se aprecie. E aí a gente vê esse ponto de mínimo. Só que precisa de um fluxo de recursos, algo que nós não estamos vendo. Os dados de fluxo cambial do Banco Central, divulgado toda quarta-feira, eles mostram uma saída financeira da ordem de 50 bilhões de dólares este ano apenas. Então, assim, e nós já tínhamos o diferencial de juros há muito tempo, que vai se ampliar agora. Então, assim, esse fluxo de recursos não está aparecendo nos dados de fluxo cambial. Poderíamos observar esse inflow, talvez, no balanço de pagamentos, o que também não ocorre. Então, assim, a teoria econômica, ela mostra isso, os agentes, eles reagem a essa expectativa da teoria econômica, mas a realidade, ela precisa corroborar com isso. Nós não estamos vendo a realidade nesse patamar, o que torna a nossa perspectiva com relação ao câmbio muito menos otimista. Nós temos uma perspectiva de, até o final do ano, a realidade se impondo para o Brasil e ocorrendo uma depreciação da moeda, porque nós não estamos vendo um fluxo de dólares para Brasil cross-border. Há sim uma rotação, como dito na matéria anterior, há um fluxo para a Bolsa e a Bolsa está assistindo ao time high com esse gringo entrando, mas não se trata de um recurso novo, ele não veio de fora. Ele saiu ali de uma NTNF, saiu de um outro alocamento, de um outro recurso, de um crédito privado e acabou migrando para a Bolsa. Mas efetivamente um recurso novo não está ocorrendo. Aliás, pelo contrário, nós estamos assistindo o financeiro jogar para fora os dólares, o que em tese traria uma perspectiva de depreciação do real. Fora isso, o Brasil também não tem feito a lição de casa, né? O nosso fiscal está se deteriorando a passos largos, né? E isso impõe uma condição de piora adicional frente a países pares, como, por exemplo, México, Colômbia, Chile, África do Sul, os países que são correlatos, né, ao Brasil. Então, deveríamos ainda assistir uma depreciação adicional. Então, no final das contas, aqui dentro da Ativa, nós temos certa reticência com relação a esse comportamento benigno do câmbio. Excelente ponto de vista também para a gente avaliar por aqui. Ettore, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. Conversei aqui com o economista-chefe da Ativa, Ettore Sanches. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação, meu querido. Uma boa super quarta aí para você também. Até a próxima. Obrigado, boa quarta para vocês também. Até mais.